E aí pessoal, eu sou o Monk e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje para falar sobre os melhores notebooks gamers custo-benefício do mercado atualmente. Sabemos que muitos gamers querem um notebook potente, mas também não tem como ou não querem gastar uma fortuna. E aí que entra essas opções de notebooks gamers custo-benefício. E para facilitar nessa sua escolha, vamos analisar as características mais importantes na hora de escolher um bom notebook para trabalho, estudo e principalmente para jogos. E analisando especificações técnicas, design e o custo atual. E só lembrando que todos os notebooks apresentados serão linkados aqui na descrição. Então agora bora se aprofundar nessa lista que tá com as melhores opções de notebooks gamers com os benefícios e que com certeza vai te surpreender. Lenovo IdeaPad 3. O notebook da Lenovo, uma das maiores fabricantes de PC do mundo e muito reconhecida por seu notebook ThinkPad, que é amplamente utilizado em empresas, enquanto os IdeaPads são projetados para uso diário, com preço acessível, mas com desempenho suficiente para rodar jogos mais leves. E para introduzir suas especificações, vamos começar pela tela, que aqui é uma de 15 polegadas com resolução Full HD, com uma reprodução de cores aceitável para sua faixa de preço e com um painel TN, que normalmente é conhecido por apresentar uma alta taxa de atualização, apesar que aqui ele possui somente 60 Hz, conhecido também pelo seu baixo tempo de resposta e um custo relativamente baixo em comparação com outras tecnologias, como por exemplo o IPS. Em questão de desempenho, ele possui um dos processadores mais potentes da sua faixa de preço, o AMD Ryzen 5 5500U, que conta com 6 núcleos e 12 threads, funcionando muito bem com multitarefas e programas mais pesados de produtividade. E se seu propósito for rodar alguns jogos e não tem como comprar um notebook com a placa de vídeo dedicada, ele pode ser uma ótima opção para você, já que esse processador possui um gráfico integrado, a Radeon RX Vega 7, e apesar de ser uma placa integrada, roda jogos como LoL, CSGO, Valorant, tranquilamente a uma faixa de 90 FPS, mas jogos mais pesados já serão necessários uma redução em gráficos para serem rodados de forma satisfatória. E o IdeaPad 3 com o processador Ryzen 5 5500U, você consegue encontrar ele na versão com 8GB ou 12GB de memória RAM, ambas as versões com 3200 MHz de frequência, possui um SSD M2 NVMe com 256GB de armazenamento, que com certeza vai te garantir uma inicialização bem rápida, um bom espaço de armazenamento e ainda com espaço para expansão. Em termos de design e construção, o IdeaPad 3 apresenta uma aparência simples, com o corpo feito todo em plástico na cor prata e com acabamento que imita aço escovado. Embora isso possa não oferecer a mesma sensação de qualidade que notebooks mais premium, feitos de materiais mais robustos, é uma boa construção, ainda mais levando em consideração o preço acessível desse dispositivo. Em relação à conectividade, esse notebook oferece uma variedade de portas, incluindo 2 USB tipo C, um HDMI, leitor de cartão SD e uma conexão para fone de ouvido, o que é conveniente para conectar periféricos e atender todas as suas necessidades. Além disso, ele possui Wi-Fi e Bluetooth integrado, permitindo a conexão com redes e dispositivos sem fio. E atualmente o IdeaPad 3 com Ryzen 5 está na faixa dos R$ 2.600. Asus VivoBook X515JA, um concorrente direto do IdeaPad 3 e um dos notebooks mais populares da Asus. Uma opção voltada para usuários que desejam uma máquina poderosa e versátil para uso diário, tanto em tarefas produtivas quanto para jogar alguns jogos, mas não possui uma placa de vídeo dedicada. Um dos principais destaques do Asus VivoBook X515 é o seu design elegante e moderno, que apresenta uma construção de alta qualidade com um chassi fino, leve e que facilita o seu transporte, e um acabamento metálico escovado e linhas retas que dão ao dispositivo uma aparência ainda mais sofisticada. Outras características que merecem destaque no VivoBook X515 é sua tela, que aqui é uma Full HD de 15.6 polegadas, que oferece imagens bem nítidas e vibrantes, e com sua tecnologia de exibição Asus Splendid, aprimora ainda mais a qualidade visual, ajustando automaticamente as configurações de cor e contraste para fornecer a melhor experiência de visualização possível. E em termos de desempenho, ele não decepciona. Essa versão é equipada com o processador Intel i5 1035G1, com 8GB de memória RAM e 512 de SSD. Uma combinação que oferece desempenho e eficiência energética. E como foi dito, ele não possui uma placa de vídeo dedicada, mas ainda assim consegue realizar facilmente uma variedade de tarefas, desde edição de vídeos até rodar jogos mais leves, como por exemplo Valorant, CSGO, League of Legends, jogos mais competitivos e com várias opções gráficas. De conexões, esse notebook atende todas as necessidades em questões de periféricos, possuindo várias portas USB, USB 3.2, USB 2.0, USB tipo C e um HDMI que permite conectar o notebook a uma TV ou um monitor externo. E no que diz respeito à duração de bateria, o VivoBook X515 oferece uma autonomia mediana, com uma única carga podendo durar na média de 6 horas com uso básico, como por exemplo navegar por sites ou escrever documentos, mas ainda está dentro da média considerando sua faixa de preço. E atualmente esse modelo do Asus VivoBook X515 está na faixa dos R$ 2.900. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Novamente com o IdeaPad, só que essa é sua versão gamer com hardware bem mais parrudo e superior aos outros notebooks apresentados até agora. Esse já acompanha uma placa dedicada, que aqui no caso é uma GTX 1650, realmente um notebook pensado nos gamers que buscam maior performance em jogos e também, claro, para usar em trabalho, como por exemplo em renderização de imagens, edição de vídeos ou até mesmo programa de arquitetura. Uma das principais características do IdeaPad Gaming 3 é seu design elegante e sua estrutura robusta, que apesar de ser um notebook gamer, ele apresenta um visual bem discreto e minimalista, deixando realmente o melhor para a parte de dentro. Bordas relativamente finas em torno da tela, um incrível teclado retroiluminado em LED branco,
deixando o computador ainda mais atraente e facilitando a visibilidade em lugares com pouca iluminação. De tela, ele também possui uma de 15.6 polegadas Full HD com painel WVA, uma variação das telas VA que tende a oferecer ainda mais amplos ângulos de visão. No geral, uma tela de alta definição com bom brilho, cores vibrantes, porém deixa a desejar em taxa de atualização, sendo um dos últimos modelos gamers ainda com somente 60 Hz de frequência. Em termos de desempenho, esse modelo do IdeaPad Gaming 3 oferece um processador Ryzen 7 5800H com 8 núcleos e 16 threads, 8 GB de memória RAM de 3200 MHz, 256 GB de SSD M2 NVMe e uma placa de vídeo, como foi dito, aqui é uma GTX 1650. Um conjunto superior em que você pode encontrar na mesma faixa de preço do IdeaPad Gaming 3i com processador i5 11300H que possui apenas 8 threads. No geral, o IdeaPad Gaming 3 roda muito bem jogos como CSGO, Fortnite, Valorant em resolução Full HD e todos sempre a mais de 90 FPS. Mas embora ele ofereça um ótimo desempenho e recursos para jogos, é importante notar que a duração de bateria pode ser um pouco limitada e perder um pouco de desempenho durante sessões prolongadas jogando. Para uma melhor experiência, realmente será necessário usar ele ligado a uma tomada. Em relação à conectividade, ele oferece uma quantidade padrão de portas, com duas USB tipo A, um USB tipo C, conexão GB de internet e uma conexão HDMI. E o IdeaPad Gaming 3 com Ryzen 7 você encontra na faixa dos R$4.000. Acer Nitro 5, um dos notebooks gamers mais populares do mercado nacional, uma linha com diversos modelos, com diferentes hardwares, mas hoje vamos falar sobre suas versões mais baratas, um com processador Intel i5, outro com AMD Ryzen 5. Processadores com desempenho muito semelhantes, ambos com 6 núcleos e 12 threads, as duas versões com a GTX 1650 com placa dedicada, uma opção de entrada da Nvidia, mas ainda com a capacidade de rodar jogos competitivos com mais de 144 FPS, com facilidade. De memória, essa versão possui 8 GB de memória RAM com 3200 MHz, mas podendo ser expandida até 64 GB, o que já é quase obrigatório e recomendado por donos de Nitro 5, uma expansão para no mínimo 16 GB de memória RAM. De armazenamento, um SSD M2 de 512 GB e também conta com espaço para instalação de outro HD. Em termos de design e construção, o Nitro 5 é feito todo em plástico, com a combinação de cores pretas e vermelhas, linhas retas e diagonais na tampa, dando uma aparência bem moderna, mas também bem chamativa em comparação com os outros notebooks apresentados até agora, o que pode não agradar pessoas que querem usar em lugares públicos e que está procurando algo mais discreto. Agora, uma característica que merece destaque no Acer Nitro 5 é sua tela de 15.6 polegadas Full HD com 144 Hz de taxa de atualização, uma frequência alta que com certeza vai te satisfazer se você procura fluidez para os seus jogos, ainda mais se você é um jogador competitivo. Essa tela conta com tecnologia IPS de painel, que oferece uma qualidade de imagem melhor que as TNs, com uma boa reprodução de cores e ângulos ainda maiores. No entanto, é importante mencionar que a duração de bateria pode ser um ponto fraco, já que os jogos exigentes tendem a consumir muita energia. Em alguns testes ele rendeu aproximadamente 4 horas em reprodução de vídeos e uma média de 2 horas em jogos. Realmente, se você quiser usufruir de todo o seu desempenho e jogatina sem interrupção, será necessário usar conectado a uma tomada. Para finalizar, ele possui uma grande variedade de conexões que com certeza vai atender todas as suas necessidades. Ele possui um USB 3.2, USB tipo C, HDMI 2.1, entrada para fone de ouvido e conexão GB de internet. E esses modelos do Nitro 5 tá na faixa dos R$4.500. Dell G15, mais uma opção de notebook intermediário com placa de vídeo dedicada. Esse já conta com diferentes versões no mercado, mas hoje vamos falar de duas versões com melhor custo-benefício, uma com uma GTX 1650 e outra com uma RTX 3050. Duas configurações que já garantem que você pode desfrutar dos jogos mais recentes sem problemas de desempenho. O design do Dell G15 é marcado por um visual moderno, com detalhes que destacam que é um notebook feito para gamers. Uma estrutura construída com materiais robustos que entrega durabilidade ao notebook. Uma combinação de plástico e metal oferecendo resistência para suportar o uso diário. Um teclado confortável e responsível, com teclas bem espaçosas para facilitar a digitação e o uso durante a jogatina. E é retroiluminado com LED cor laranja, facilitando a visibilidade em lugares com pouca iluminação. Além disso, sua estrutura sólida permite uma ventilação eficiente, mantendo os componentes internos resfriados, mesmo em momentos de alta demanda. Uma tela também de 15.6 polegadas Full HD, com painel WVA, com 120 Hz de taxa de atualização, proporcionando uma experiência suave e fluida em jogos. Apresenta cores vibrantes e brilho alto, e mesmo em ambientes com pouca iluminação, apresenta ótima nitidez e nenhum tipo de reflexo na tela. Em termos de hardware, esses dois modelos do Dell G15 possuem apenas 8 GB de memória RAM em single channel, o que ocasiona um gargalo e impede o notebook de atingir seu desempenho máximo, principalmente se for sua versão com RTX. E de armazenamento, um SSD M2 NVMe de 512 GB. De processador, sua versão com GTX 1650 acompanha um i5 de 10ª geração com 6 núcleos e 12 threads, e o modelo mais recente com a GTX 3050, um i5 de 12ª geração com incríveis 12 núcleos e 16 threads. Uma combinação que entrega uma média de 60% em aumento de FPS, porém também um aumento de quase R$2.000 em comparação com a versão da 1650.
De conexão, ele possui dois USB 2.0, uma USB 3.2, USB tipo C, porém somente na versão da 3050, HDMI, conexão RJ45 e entradas para fones de ouvidos e microfones. De bateria, ele possui 3 celas e 56 Wh, e sua duração média em jogos pesados ficaram entre 1 hora e meia a 2 horas de uso. Porém, isso também não é um valor muito preciso, já que a autonomia muda drasticamente se o notebook for usado apenas para jogos, para navegar na internet ou executar aplicativos comuns de trabalho. E de preço, o Dell G15 com GTX 1650 está na faixa dos R$ 4.200 e com GTX 3050, R$ 5.200. Então esse foi o vídeo, quero agradecer quem acompanhou até aqui. E caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. E os links de todos os notebooks estão na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!